Seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu sou o professor Ian Souto, do componente de História. Vamos ao objeto da nossa aula? Aula de número 8, Objeto do Conhecimento. Revolução Francesa e seus desdobramentos. Detalhamento: processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. A Era Napoleônica. Influências da Revolução Francesa nas rebeliões da América Portuguesa. Separe seu caderno, pegue sua caneta, tome nota e vamos à aula. E olha só onde estamos nesse espaço maravilhoso, que é o Palácio de Versalhes, né? Aquele que é o monumento, né? Vamos dizer assim, né? É um palácio que representa todo o luxo e o poder monárquico francês, né? O Palácio de Versalhes, que por muito tempo vai ser o palácio mais luxuoso, o maior palácio do mundo e que representa toda a força do poder monárquico francês. Mas não estamos falando do poder monárquico. Como vocês podem ver, estamos falando da Era Napoleônica. Mas, professor, eu acho que eu já ouvi falar sobre um certo Napoleão Bonaparte. É isso mesmo, figura icônica da história, né? Uma figura extremamente emblemática dentro da história francesa e mundial. Então, né, iremos tratar justamente a respeito dessa era napoleônica e de todas as consequências que esse período específico da história francesa e mundial irá acarretar. E nada melhor, né, do que falar sobre a era napoleônica do que chamá-lo até conosco, né? Então, olha só quem chega aqui conosco, o nosso querido Napoleão Bonaparte, né, em cima do seu icônico cavalo branco, né, essa figura histórica do Napoleão que apresenta, né, diversos misticismos atrás dele, né, ele como um poderoso homem, né, estrategista militar, mas de estatura muito pequena. Né. Você consegue encontrar muito material a respeito do Napoleão Bonaparte. É importante atentarmos que a história ela é feita de homens e mulheres, de personagens históricos. E nada melhor do que trazer esse personagem, né, para conosco. Napoleão Bonaparte, o pequeno grande homem que influenciou e influencia até hoje. Não podemos esquecer que o estudo da história é o quê? É um resgate do passado para tentar compreender o presente. Então, Napoleão Bonaparte é uma dessas figuras, desses personagens históricos que vão influenciar não somente dentro do seu território francês, mas também no mundo, né? Então, assim, vamos seguindo para compreender a Era Napoleônica. E em 1804, após, né, a queda da monarquia francesa, tivemos um documento extremamente importante para compreender a Era Napoleônica, que é o Código Civil Napoleônico de 1804. É importante atentarmos que estamos falando de século XIX. Então, você já tem as bases consolidadas do pensamento iluminista, né? Da busca pela liberdade, pelos direitos civis. Então, o Código Civil Napoleônico, a partir da queda da monarquia francesa, é o quê? É
a instauração cabal, fatídica, desses direitos e avanços que foram buscados justamente durante a Revolução Francesa, que já tratamos em um outro período. Então, o Código Civil Napoleônico ele vem e documenta esses avanços buscados, né, de modo quase que desesperado, né, pelo povo francês. Então, o Código Civil, num primeiro momento, como documentação, ele garante esses avanços. Vale ressaltar que o Código Civil Napoleônico, ele é um reflexo, né, de tudo aquilo que se buscava diante, né, da implementação e da mudança do antigo regime para, né, um novo regime, né, um regime republicano, da utilização da razão. Lembremos que esse é um mundo que está completamente em mudanças. Então, você tem a alteração principalmente nos códigos civis, nas leis de fato. Afinal de contas, precisamos de um documento que garanta direitos, deveres, avanços diante da sociedade. Então, o Código Civil Napoleônico, num primeiro momento, ele, como documento, garante os avanços buscados pela Revolução Francesa. É por isso, né, que esse documento ele é muito importante, pois ele vai concretizar a busca por liberdade, né, e por direitos. Bom, esse Código Civil Napoleônico, ele também distribui, né, o princípio da igualdade perante a lei. Olha só que maravilha! O quão importante esse Código Civil é. Por quê? Garantir a igualdade, né? Lembremos que o mundo ele vem justamente de uma transformação, na qual você tem reis, né, monarcas e toda a sua nobreza, que eram tratados como se fossem basicamente deuses, enquanto o povo era escorraçado, né, apenas servia para pagar impostos e manter toda a luxúria e todo o bem-estar dessa monarquia francesa. A partir do momento que o Código Civil Napoleônico garante essa igualdade de todos perante a lei, quebra-se essa hierarquia vivida na sociedade francesa. Imagine, né, o quão importante isso é. Afinal de contas, hoje, na verdade hoje, né, nos dias de hoje, nós nos favorecemos disso. Afinal de contas, somos todos iguais perante a lei. Ou deveríamos ser, né? Mas, olha só, olhe a importância disso na história do mundo, sermos tratados iguais, né, diante das leis. Então, você tem uma mudança cabal no direito civil das pessoas, na qual, como sociedade, como um grupo como um todo, né, o grupo como um todo, sendo tratado igual perante as leis, e não sendo, né, um grupo X favorecido em relação a um grupo Y. O Código Civil Napoleônico também assegurou aquilo que chamamos de Estado laico. Professor, agora eu tô confuso. Afinal de contas, o que é o Estado laico? Olha, em momentos anteriores já falamos a respeito de liberdade religiosa. Um mundo do antigo regime, ele entregava o quê? Você tem uma religião a ser seguida, que é a religião do rei, do monarca. O monarca, ele dita as regras do jogo. Mas a partir de agora não, né? Agora nós temos um Estado laico. Professor, eu não estou entendendo o que é Estado e muito menos o que é Estado laico. O Estado é a figura política,
né, é tudo aquilo que dita as regras, né, de um determinado território, seja uma nação, seja um estado, seja uma cidade, o poder estatal. E o Estado, sendo laico, é o quê? Não temos uma religião oficial. Então, acredita-se que o quê? Serão respeitadas as liberdades individuais. É isso mesmo, né? O Código Civil Napoleônico garante que, independente da sua religião, você será, né, tratado igual. O Estado é laico, o Estado não possui religião oficial, então respeita-se, né, ao menos teoricamente, respeita-se as liberdades individuais, principalmente religiosas. E influenciou as leis de diversos países no mundo. Olha só, o Código Civil Napoleônico, ele vem, né, garantindo esses direitos sociais e individuais, e ele, como documento, será, né, a base para diversos outros documentos no mundo. Lembremos que dentro desse período está ruindo o poder monárquico e começando a caminhar aquilo que chamamos de república, um poder republicano. Mas que veremos que talvez, diante da era napoleônica, não fosse bem assim. Diante da era napoleônica, a França, o Império Francês, inicia uma expansão militar. Napoleão liderou campanhas militares bem-sucedidas que resultaram na expansão do Império Francês por grande parte da Europa. E aí vemos o quê? A dualidade. Opa, professor, o que é a dualidade? É uma figura, né, que é contestável, a figura do Napoleão. Por quê? A partir do momento que ele garante, né, a partir do Código Civil, ele garante liberdades individuais, mas ele, como líder, né, da nação, ele não respeita as outras e ele começa uma expansão do Império Francês, entrando em embates e lutas icônicas, principalmente com o Império Russo e com a Inglaterra, né? Vão ser rivais ferrenhos. Napoleão vai ser um rival ferrenho do Império Inglês, né, da coroa inglesa, e do Império Russo. O Napoleão, diante do comando do exército francês e da nação francesa, ele implementa, né, essa expansão com uma política que ele chama de bloqueio continental. Tome nota, isso é muito importante. A política do bloqueio continental foi uma política implementada pelo Napoleão Bonaparte em 1806, como parte, né, de suas medidas para enfraquecer o Reino Unido, né, a coroa inglesa, economicamente e militarmente. É importante atentarmos que França e Inglaterra são rivais históricos. Napoleão acirrou ainda mais essa rivalidade entre França e Inglaterra. Ele começa o processo de expansão do território francês com uma política daquilo que ele chama de bloqueio continental. Professor, bloqueio continental. O bloqueio de um continente? Isso. Ele literalmente queria, e quase conseguiu, hein? Ele queria bloquear o continente. Ele queria dominar todo o continente europeu para, literalmente, comandar todo um continente. Para você ver, né, o quão é dualista essa visão, né, do Napoleão. Afinal de contas, o Código Civil Napoleônico garante liberdade, mas ele, como chefe de Estado, não garante essas liberdades, principalmente contra a Inglaterra. E esse bloqueio continental, ele consistiu em uma proibição de comércio entre os países europeus,
controlados por Napoleão e o Reino Unido. Olha só, né? Estamos falando de um mundo que, na teoria, pregava a liberdade, o livre comércio, né? O não protecionismo. E aí, Napoleão, né, levado pelo clima revolucionário francês, chega a ser imperador, né, chefe de Estado. Quando chega a ser chefe de Estado, ele torna-se basicamente um ditador, implementando políticas que iam de encontro a justamente tudo aquilo que era, né, buscado, as liberdades, o livre comércio, as livres demandas. Napoleão vai lá e implementa a política do bloqueio continental. Sendo assim, né, ele implementa um período conflituoso no continente europeu, como podemos ver no mapa, né? Olha lá, aquilo que nós vemos aqui na linha vermelha diante do nosso mapa foram as regiões na qual Napoleão conseguiu implementar, né, através de incursões militares. O que seriam incursões militares? Um embate, né, militar. E, como já falamos, ele era um exímio estrategista, né, de guerra. Napoleão é considerado um dos gênios da tática militar, né? Ele conseguia muito bem envolver os outros exércitos com o seu exército ao ponto de dominá-los. Então ele foi ganhando justamente muita notoriedade ao ponto de ser chefe de Estado. E como chefe de Estado implementou justamente essa política do bloqueio continental. Essa política do bloqueio continental, ela vai aterrorizar países, os países europeus, Itália, Portugal, né, Espanha. Então, ali todos esses países e os seus monarcas vão ficar estremecidos. Napoleão pode nos invadir a qualquer momento. Ele está implementando uma política de dominação do continente. E agora? O que deve ser feito? Mas, né, como na história, a história nos mostra isso. Todo e qualquer chefe de Estado que se torna ambicioso demais, que se torna, né, aquela figura que quer dominar muito além do seu território, uma hora ele acaba ruindo. E assim não foi diferente com Napoleão Bonaparte. Essa estrutura e esse avanço militar foi importante. Estendeu o território francês, mas ele não conseguiu êxito. Muito por causa, né, de tentar invadir o reino da Prússia, né, o reino ali daquilo que chamamos de Rússia, no inverno. Vamos lá. O governo de 100 dias. Como falamos, o Napoleão Bonaparte, ele implementa esse avanço territorial, né, durante o seu poder como chefe de Estado, mas ele será forçado a ser exilado. Professor, o que é o exílio? O exílio nada mais é do que pegar a figura, né, aquela pessoa, e mandá-la embora do seu país para um lugar bem distante. Olha, o Napoleão Bonaparte, ele é uma figura que implementou, né, e consagrou muitos avanços diante do Código Civil Napoleônico, mas como vimos, né, principalmente a partir da sua política do bloqueio continental, ele se tornou o quê? Uma figura de medo. Afinal de contas, será que essa figura quer o mundo para ele? Então, né, após ele perder a sua incursão de bloqueio continental, principalmente na região da Rússia, nós temos o quê? O Napoleão voltando com o seu exército enfraquecido, a figura dele como estrategista militar, né, como general enfraquecida, porque
ele não obteve êxito, né? Então, quando ele retorna à França, o grupo político se reúne e o exila, né? Você tem os políticos franceses, as figuras políticas francesas em uma reunião e determinando o quê? Napoleão, você precisa ser exilado. Como vimos no texto, né, do governo de 100 dias, ele foi exilado para uma ilha chamada de Ilha de Elba. E aí, entende-se o quê? Que o Napoleão foi exilado e que ele irá ficar lá no exílio. No entanto, ele escapa e retorna à França em 1815, iniciando o período conhecido como, né, o governo dos 100 dias. Vamos entender? Olha lá, o Napoleão Bonaparte implementa a sua política, né, de bloqueio continental, não consegue, fracassa, retorna à França enfraquecido, o grupo político francês o exila. Manda o Napoleão para bem longe daqui. Napoleão, não contente, consegue escapar e retorna à França. Em seu retorno à França, o que ele faz? Você acha mesmo que ele, como ex-chefe de Estado e ambicioso a fim de bloquear um continente europeu, iria se contentar em ser mais um perante o povo? Não. Ele sai o quê? Comandando, né? Na verdade, ele sai resgatando antigos soldados que lutaram com eles e formando o seu próprio exército. Sim, Napoleão retorna, consegue convencer grande parte do exército francês e monta o seu próprio exército, naquilo, né, que chamamos do governo de 100 dias. Então ele retorna ao poder. Porém, nessa tentativa de retorno ao poder, ele vai entrar na fatídica Batalha de Waterloo, que é justamente, né, após recrutar diversos soldados que já haviam lutado com ele, o Napoleão ele vai implementar, né, essa tentativa de retorno ao poder. Mas esse retorno dele não foi bem sucedido. Ela foi interrompida naquilo que chamamos na Batalha de Waterloo em 1815. Essa batalha que é a batalha extremamente conhecida, né? A Batalha de Waterloo. Essa batalha, né? Ela, quando falamos de Napoleão Bonaparte, ela vai ser essa batalha vai ficar conhecida por quê? Por justamente decretar o quê? A queda do Napoleão, decretar o fim da era napoleônica. Pois ele consegue recrutar, sim, né, diversos soldados, mas ele não obtém êxito. E ele foi derrotado justamente por quem? Pelos britânicos e pelos prussianos. Novamente, Napoleão Bonaparte vai ao exílio. E agora ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena. Mas lá ele já não consegue retornar à França, né? Nesse último exílio dele na ilha de Santa Helena, ele já fica lá e lá ele terá os seus últimos dias. Ponto importante. A figura histórica de Napoleão Bonaparte, ela é tão forte, não somente na França, mas no mundo, que ela vai, né, a figura do Napoleão e toda a força que ele teve na implementação das suas políticas de expansão territorial, que foi necessário as outras nações reunirem-se, né, para tomar decisões importantes a fim de evitar que novos Napoleões Bonapartes da vida, né, surgissem. E aí nasce o Congresso de Viena. O Congresso de Viena nada mais foi que uma conferência, né, uma reunião diplomática
Toda vez que falamos diplomática, envolve o quê? Países. Realizada em Viena, em setembro de 1814 a junho de 1815, com o objetivo de o quê? Reorganizar. Olha só, o Napoleão Bonaparte ele conseguiu desorganizar o território europeu, principalmente, né? A Europa, né? Então, o objetivo do Congresso de Viena é justamente reorganizar a Europa depois daquilo que chamamos de guerras napoleônicas, né? Que foram essas sucessivas incursões militares do Napoleão Bonaparte dentro do território europeu. Então, o Congresso de Viena vem para tentar reorganizar, né, o cenário europeu e mundial. Professor, algo importante. E o Brasil? Como o Brasil vai reagir diante disso? E o Brasil, professor? Olha lá. As tomadas de decisões do período da Era Napoleônica vão influenciar diretamente naquilo que chamamos de América Portuguesa. Vamos ver? As influências na América Portuguesa. Olha, algo importante dentro do estudo da história é que você pode chamar, por exemplo, um país diante de uma expressão. Como, por exemplo, quando nós falamos América Portuguesa, nada mais é do que o Brasil. Para você ver. Como em uma questão, por exemplo, né, você pode ser tomado a pensar que a América Portuguesa é outro local, mas nada mais é do que o Brasil. Então, olha só, as influências na América Portuguesa. Nada mais é do que o Brasil. Tenha muito cuidado, lembrando que o estudo da história é também um estudo das palavras, de termos. Então, esteja sempre ligado aos termos usados, né? Esse agora, por exemplo, quem era a América Portuguesa? O Brasil. Então vamos ver as influências diretas no Brasil. Nós temos, né, diversas revoluções. A Conjuração Baiana, né, a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, né? Eu vou inserir mais um ponto aqui, que é qual, professor? A vinda, tome nota, da família real portuguesa. Lembra que o Napoleão implementou a política de bloqueio continental? Pois é. Portugal, a coroa portuguesa, também vai ficar com medo desse bloqueio continental. O bloqueio continental vai aterrorizar a Europa e Portugal não seria menos aterrorizada, né? Então, essa política expansiva do Napoleão vai influenciar não somente, né, a partir do ponto de vista de amedrontar o continente europeu, mas vai também forçar uma fuga da família, da coroa real portuguesa, né, para aquilo que era até então a sua colônia, o Brasil. Então, diante do território brasileiro, nós temos como influência direta as revoluções, né, Inconfidência Mineira, a Revolução, a Conjuração Baiana, né, a Revolução Pernambucana, né, imbuídas por esse sentimento de busca de liberdade, mas também irá forçar a vinda da família real portuguesa, saindo, né, de Lisboa, Portugal, atravessando o oceano e vindo para o território da sua colônia, que era o Brasil. Assim, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha tomado nota dos pontos importantes, né, e que grave o quão importante foi o período da Era Napoleônica, não somente para o mundo, mas também para o Brasil.